O livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15, diz assim: esta palavra do Senhor orientando-me. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela, Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro agora, Senhor, para que o Senhor fale em cada coração aqui presente, fale também com aqueles que ouvem à distância, e que esta tua palavra, Senhor, ela vá e produza o fruto para o qual vai ser enviada. Por isso, meu Deus, nos ajude, Deus. Enche-nos com o teu poder, com o teu Espírito Santo e fale em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus e agradeço. Muito obrigado e amém. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, ele começa falando sobre o Vale dos Ossos Secos. Uma passagem bem conhecida, uma passagem que Deus fala com o profeta sobre restauração. Ele leva o profeta através de uma visão num vale de ossos secos, e ele pergunta para o profeta se esses ossos poderiam reviver, se poderiam ter vida novamente. E o profeta diz, tu o sabes, ó Senhor. E esse vale de ossos secos representava o povo de Deus, o povo que tinha pecado, que tinha desobedecido às ordens do Senhor. O reino de Deus estava dividido, o povo de Deus estava dividido no reino do norte, que é chamado o reino de José, o reino de Efraim, e o reino do sul, que é Judá. E Deus está dizendo, olha, profeta, olha, filho do homem, olha, querido homem mortal, pega duas tabuinhas e escreve nelas o nome desse reino do norte, desse reino de José, desse reino de Efraim, que significa o reino de Israel. José era o pai da tribo de Efraim e era então considerado muitas vezes, quando se falava o reino de José ou o reino de Efraim, era o reino do norte, que era Israel, e no sul o reino de Judá. E Deus está dizendo, olha, escreve esses nomes e os nomes de todos os companheiros e une essas tabuinhas na presença de todos para que eles vejam. Porque assim como essas tabuinhas estão se tornando uma só, o meu povo também vai ser restaurado e eles vão reinar num único reino. Porque o objetivo de Deus sempre foi unificar o seu povo, que o seu povo andasse na unidade do Espírito, na unidade da fé, andasse na congregação, todos com a mesma fé. E é por isso que Deus diz lá depois, através de Jesus Cristo, que aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus, que aquilo que dois concordarem aqui na terra será feito nos céus, porque Deus é o Deus da concordância, lá na união dos irmãos, na congregação, é que Deus ordena a sua bênção. E ele diz, olha, essas tabuinhas, elas vão representar um só pedaço de madeira. E ele fala no versículo 18, versículo 17, agora junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. E quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicará o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Deus. Eis que tomarei a madeira de José, que representa a sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José.
e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá, e assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. O objetivo de Deus, como eu falei, é unir o seu povo. O povo estava dividido entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. E Deus continua dando as instruções ao profeta, dizendo: segura firme, e diante dos olhos do povo, os 2 pedaços de madeira sobre os quais escreveu, e prega-lhes, dizendo: assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. E eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. E haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações, tampouco estarão divididos entre 2 reinos. Você vê que Deus está prometendo unificar. E Ele está dizendo àqueles israelitas que foram, os judeus que foram expatriados, foram mandados para terras longínquas, eu vou trazer de volta. Não importa se foi do norte, se foi do sul, mas todos vão habitar lá no alto dos montes de Israel, na sua própria terra. Que Deus tem uma promessa com o seu povo. Mas quando o povo de Deus cometia o pecado, abandonava o Senhor, eles iam atrás de ídolos, e Deus abomina ídolos. Então Deus deixava aquele povo à sua própria sorte, e eles tinham sido exilados, levados para longe, e Deus está dizendo: não, eu vou restaurar esse povo. Ainda que eles estivessem como um vale de ossos secos, sem esperança nenhuma, mas eu vou trazer vida, eu vou trazer o meu povo, eu vou unir esse povo. Os reinos não vão ficar divididos, vão ser um só rei, um só Senhor. E ele estava falando a respeito de Jesus, da promessa da volta de Jesus, que é descrito lá no livro de Apocalipse, onde Jesus vai reinar 1000 anos sobre Israel e vai mostrar que, embora todas as nações quisessem destruir Israel, a nação de Deus, ela vai prevalecer, ela vai vencer, e Jesus vai mostrar que pode ser governado em paz. Jesus veio, cumpriu toda a lei, e ele deixa também algo para nós. Além dessa promessa de restauração, que alguns verão na volta de Jesus, mas ele diz: olha, tem promessa para o meu povo que andar unido, o povo que andar na fé, eles vão ter vitória, porque o meu filho venceu na cruz, e todo aquele que crê vai ser um vencedor também. E ele continua dizendo, versículo 23, não se contaminarão mais mediante a sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade e, sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O objetivo de Deus sempre foi estar junto do seu povo. Sempre foi que o povo vivesse o melhor. Desde que quando ele coloca Adão num jardim de delícias, num paraíso. Ele dá autoridade e soberania para que Adão cuidasse da terra, deu a companheira, e Deus esperava que aquele homem, aquela mulher, tivesse filhos, multiplicasse, povoasse a terra e vivesse em harmonia e em paz. O pecado fez uma separação, mas Deus está dizendo, olha, esse povo errou,
Esse povo de Israel, eles continuaram fazendo coisas erradas, não conseguiram obedecer à lei, mas mesmo assim, eu vou restaurar. E eu mesmo vou purificar esse povo. Eu mesmo vou fazer com que esse povo não se contamine mais com imagens de idolatria, que são ídolos repugnantes. Eles apostataram da verdade, pensando na mentira, mas tudo isso eu vou esclarecer, eu vou provar para o meu povo que desta maneira eles não podem ser vencedores, e eles vão vencer, porque eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É o objetivo do Senhor para todo ser vivente. E ele diz no versículo 24, nós estamos em Ezequiel, capítulo 37. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Quando ele fala um rei semelhante ao meu servo Davi, ele fala de Jesus. Jesus, que foi da genealogia de Davi, então Jesus, o filho de Davi. E eles tinham esse hábito, quando falava do reino do servo Davi, e ele diz, um rei semelhante ao meu servo Davi, Jesus Cristo. E todos terão um só pastor. Você vê, um só pastor é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. E eles observarão fielmente as minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Tudo isso foi feito na cruz. O sangue derramado nos lavou e nos purificou de todo o pecado e nos regenerou através do Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos dizer, nós fazemos parte do povo de Deus, do povo escolhido, do povo que tem um rei, do povo que crê num Salvador, do povo que entrará no reino de Deus, do povo que tem um chamado, do povo que foi escolhido. Tudo isso para quem crê, através do mérito da conquista de Jesus na cruz. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará, todos terão um só pastor, e observarão fielmente as minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. E viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram os vossos pais e antepassados, e assim ele e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Está referindo a Jesus Cristo. E ele diz, versículo 26, celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna, e eu os firmarei, e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo entre eles por todo sempre. E assim o meu tabernáculo, a minha morada, permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nota que Deus está dizendo, celebrarei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna. Ora, não fala que lá naquela cruz, Jesus riscou a cédula contrária a nós, e hoje nós podemos ter paz com Deus? Não fala, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda aquela ira de Deus, através do pecado de Adão, tudo aquilo que Deus estava aborrecido com o seu povo, ele colocou sobre Jesus. E Jesus, quando foi crucificado, ele carregou sobre si os nossos pecados. E hoje ele representa a aliança de paz, a aliança da graça, a aliança que nos faz vencedor. E quando você crê, quando você tem Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Rei, como teu Salvador, então através do Filho enviado, você entra no aprisco de Deus. Você entra como povo de Deus, como esse povo
que antes era o povo de Israel, o povo de Judá, e hoje é para todos que crerem em Jesus Cristo. E ele diz: eu celebrarei uma aliança de paz e uma aliança eterna. Deus, embora muitos acham que ele é o varão de guerra, que ele é o Senhor dos exércitos, ele sempre foi um Deus de paz. Obviamente que Deus teve que enviar o povo através de batalhas, quando o povo estava para ser exterminado, massacrado pelas nações vizinhas, povo que cometia abominação. Deus liderava a batalha, Deus dava vitória. Mas o intuito de Deus, o objetivo de Deus, sempre foi uma aliança de paz. Tanto é que Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá, porque essa paz, ela é uma paz que ela é incompreensível, porque ela excede todo o entendimento. No meio da luta, no meio da tribulação, no meio da enfermidade, das doenças, da dificuldade financeira, você tem paz no coração, porque você mantém o equilíbrio, você mantém a fé, você mantém o foco, você continua buscando, orando e crendo e dizendo: não, o meu Redentor vive e eu verei a glória de Deus, eu verei os sinais, as maravilhas, porque essa palavra não volta vazia. Não foi o que Jó fez lá no Antigo Testamento? Perdeu os filhos, os bens, o gado, os empregados. A mulher disse: olha, Jó, você é maluco, blasfema, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E ele diz: porque ages como uma louca mulher. Ora, Deus me deu e Deus tirou, mas o meu Redentor vive. E ele se manteve na fé, se manteve na aliança que ele sabia que ele tinha com Deus. Ou melhor dizendo, que Deus tinha com ele. E hoje, essa aliança de paz, a aliança da graça, ela é para todo aquele que crê. Ela é extensiva a todas. E continuando, o Senhor diz, no versículo 27, assim meu tabernáculo, a minha morada permanecerá com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ora, Deus não quer fazer morada no seu povo? Ele não diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós? Ele faz morada, e uma morada eterna. Quando você recebe Jesus, você passa a receber o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que vai confrontar, que vai te mostrar o pecado, que vai te dar força, que vai te direcionar. E tudo isso vem de quem? Do próprio Deus. E ele diz, versículo 28, então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Quem vai nos santificar, vai nos separar do pecado, é o próprio Deus, através da nossa fé, do desejo da nossa obediência. Ele vai nos capacitar. E ele diz, olha, sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Porque no meu reino, no reino do Senhor, não pode entrar o pecador. Por isso que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue derramado na cruz. Deus faz a restauração. Ele faz com que você fique regenerado, com que você seja justificado pelo sangue derramado na cruz. Ele tem promessas, porque Deus tem promessas que parcialmente já aconteceram com a vinda de Jesus. Ele nos purificou com o seu sangue, ele fez a aliança da graça. Essa é a realidade. Antes, Deus tinha feito a aliança das obras através de Adão. Depois ele fez o quê? A aliança da lei através de Moisés, na lei dada lá no Sinai. Agora é o quê? A aliança da graça, através do segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão pecou, fez com que o homem
caísse, saísse fora daquele paraíso, daquele reino de delícias. O homem estava condenado a viver separado da eternidade de Deus. Deus se compadeceu e, através da misericórdia, diz que Ele amou de tal maneira o mundo que Ele enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Essa é a realidade. Deus enviou o seu Filho para que esse Filho, Jesus, represente o segundo Adão, Jesus, o filho de Davi, o Salvador de todo aquele que crê. O Rei eterno que vai voltar, vai governar aqui na terra e vai unir o seu povo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14, ele fala assim: estes, as nações circunvizinhas, as nações, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. É a promessa que ainda vai acontecer. Restauração de Israel, do povo de Deus. Você vê que hoje Israel é perseguidíssima. Todos querem destruir Israel. Mas Deus está dizendo: meu povo vai vencer. E as nações circunvizinhas que se uniram no anticristo para combater, para destruir Israel, vão ver que o Cordeiro vai vencer. Jesus vai voltar e vai dar vitória para o povo de Deus. Isso vai se cumprir. Ninguém sabe quando é a volta de Jesus. Alguns verão, porque estarão vivos na volta de Jesus. Outros não, foram chamados antes. Mas ele diz que ele tem uma promessa de regeneração para cada um de nós. E não é pelas obras, é através da misericórdia de Deus, do derramado Espírito Santo em cada vida. Vamos lá para Tito, no capítulo 3. Glória a Deus. Tito, capítulo 3, diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você vê, tudo aqui Deus está dizendo, através dessa palavra, que a promessa de Deus é de restauração. E nós, numa outra ocasião, estávamos como aquele povo de Israel, extraviados, no exílio, expatriados, fora da vontade de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela fez que nós pudéssemos ser alcançados pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E ele diz que ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo foi feito através de Jesus. Jesus morreu sem pecado
pelos nossos pecados, ele provocou a justiça de Deus ao nosso favor. E ele fala que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, você vê, não é obra, é graça. Ninguém pode dizer que fez um sacrifício, que fez algo, porque ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. E ele diz que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para os que creem em Deus. Procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Deus está dizendo, através dessa palavra, olha, a salvação não é pela obra, mas a obra, ela é importante. A fé sem obras é morta. Você tem que se aplicar em boas obras, fazendo o bem, deixando que o Espírito Santo de Deus possa te usar para abençoar pessoas, para orar, para interceder. Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, e esse chamado é para que nós sejamos o vaso de honra, o vaso que vai exaltar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. E aí, quando você estender as tuas mãos sobre o enfermo, vai ser o próprio Espírito Santo de Deus, uma própria pessoa da Trindade, que vai estar usando tuas mãos para abençoar as pessoas. Por isso vai haver cura, por isso vai haver milagre, por isso vai haver restauração. Mas muitos querem usurpar dessa glória e dizer, não, a oração forte, a oração que eu vou fazer, eu vou determinar, eu vou acontecer. Você vai ser instrumento de Deus, se você for humilde. Porque aos humildes Ele revela a sua vontade. Não é aqueles que ficam se exasperando, não aqueles que são concupiscentes da carne, Deus não vai poder usar. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, e Ele diz que Ele não divide a glória dEle com um trem. Ele é que faz, Ele é que executa. Você é o instrumento que age através da fé, através da obediência. E aí você passa a ser o que também? Um herdeiro da promessa. Um herdeiro que Deus pode olhar e falar, esse é meu filho também, esse é o meu herdeiro, esse eu posso abençoar. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes para os que creem em Deus. Procurem aplicar suas boas obras, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O Senhor está dizendo, olha, não adianta você ficar discutindo religião, não adianta você querer ficar discutindo situações da lei, porque essas pessoas, elas não têm entendimento. Se elas não tiverem o Espírito de Deus, o avivamento do Senhor, não vai entrar aquela palavra rema, aquela palavra que vai produzir o fruto. Porque quem faz tudo isso é o próprio Deus. E Ele diz, olha, aqueles que são eleitos, que são escolhidos, esses vão vencer. E Ele diz aqui no versículo 10, ao homem herege, ou seja, aquele que desobedece, que não crê, depois de uma e outra admoestação, evitam. Deus está dizendo, olha, essa pessoa, ela pode ser quem for. Se ela não quiser, infelizmente, não tem como você fazer nada. Ele não tem um chamado, ele não tem a eleição, ele não aceita. Você tem que evitar essa pessoa, porque ela não vai fazer o bem para você. E ele continua dizendo,
Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Você vê que Deus, ele sempre faz um alerta dizendo, olha, vão ter pessoas salvas e vão ter pessoas que já estão condenadas. A palavra de Deus, ela sempre tem esse alerta. Aqueles que obedecem, aqueles que acreditam em Jesus, Ele mesmo vai santificar. Ele mesmo vai libertar, vai separar, porque Jesus disse, olha, aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente ele será livre. Ele vai andar em novidade de vida e ele vai passar a ser uma nova criatura. E quando a pessoa é nova criatura, quando ela está em Cristo, o maligno não pode tocar. Porque diz essa palavra, que ainda que por um caminho ele venha, mas por 7 caminhos ele fugirá. Porque você vai estar iluminado por Cristo. Você vai ser luz nas trevas, e o inimigo não suporta a luz do Senhor. Por isso que Deus diz, olha, se aplique em boas obras, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não coloque todas as culpas no diabo, porque o diabo já foi derrotado lá naquela cruz. Agora é com você. Eu te dou poder e autoridade para em meu nome pôr as mãos sobre os enfermos e orarem e eles serem curados. Eu dou poder e autoridade porque eu não provo ninguém além do que possa suportar. Então, antes de você dizer que o inimigo está numa batalha com você, lembre-se que lá naquela cruz o inimigo foi derrotado. E que hoje, se você acreditar na aliança da graça, na aliança de paz do Senhor, você vai viver um mundo maravilhoso. Embora tenha as lutas, tenha a tribulação, tenha as dificuldades, mas em tudo, o Senhor Jesus disse, olha, creia, eu venci o mundo e você vai vencer também. Tudo depende de você, tudo depende de como você olha a palavra do Senhor. Quando você levanta os olhos e você olha aos céus e você começa a imaginar, a minha salvação, ela vem do Senhor. Porque o Senhor é quem dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Porque o Senhor é quem enviou o Espírito Santo que habita em mim, quem me dá poder e autoridade para no nome de Jesus vencer qualquer batalha. Por isso eu quero me consagrar. Por isso eu quero me aplicar em boas obras. Por isso eu quero viver a bênção do Senhor aqui na terra. A decisão é sua. Tudo começa quando você entrega a tua vida para Jesus. Você recebe o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Daí esse Espírito de Deus vem fazer morada em você. Vem te dar força, vem dirigir os teus passos. Vem fazer a regeneração para que você possa viver a aliança da graça com o Senhor. Essa aliança de paz. Essa aliança que promete que um dia você vai entrar no reino de Deus. Lá não haverá templo. Lá não haverá congregação nem igreja. Porque o próprio Deus estará no meio do seu povo. Essa é a promessa de Deus. Onde Ele diz que você entra no seu reino. E você o verá face a face. Você verá o Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Yahvé, o Soberano, o Rei dos Reis, aquele que nós não temos nem condição de imaginar, como por uma palavra, Ele constituiu todas as coisas. Mas tudo depende da palavra do Senhor. E depende também das tuas palavras que irão te condenar ou te salvar. Porque se você disser agora, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. Essa palavra vai ficar na eternidade e Deus vai escrever o teu nome lá no livro da vida. Se você perseverar, se você continuar, esse nome nunca será apagado
E Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai andar lado a lado com você. Ele vai te dar forças, Ele vai te dar vitória. E em todas as coisas você vai ser mais do que vencedor. Porque esse é o objetivo de Deus, é restaurar o seu povo, é fazer com que o seu povo tenha a unidade da fé, para que Ele possa ordenar a bênção. Por isso nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, você ora comigo, você fala para Deus: eu quero agora entregar a minha vida para Jesus. Por isso eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É só Jesus. Não adianta os ídolos abomináveis, não adianta as imagens, não adianta padroeiras ou santos. Nada, nada, nada. Você lança tudo fora e fica só com Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer fazer de você uma grande bênção. Ele quer que você seja abençoado. E Deus, quando você une, quando você está na aliança de paz com Deus, Ele fala ali no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você vê, nessa união, nessa congregação do povo que vive em união, é ali onde o Senhor vai te abençoar, e Ele representa essa bênção através desse azeite, desse óleo precioso, que vem sobre a cabeça, escorre na barba. É uma unção tão poderosa que desce as vestes, ela unge, ela faz com que você seja marcado, que você seja separado, santificado, e tudo começa quando você entrega a vida para Jesus. Por isso, se você quiser agora, se você fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez você diga: olha, eu já entreguei a vida para Jesus, mas de alguma maneira ou outra eu me afastei. Houve momentos que eu me entristeci, mas eu quero voltar para os caminhos do Pai. Então nós vamos orar. Você que está entregando a mão, está entregando a vida para Jesus, erga a tua mão, coloque ela sobre o teu coração, aí onde você está, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e eu entendi que o teu propósito é sempre unir o teu povo, que o seu propósito é sempre restaurar e buscar aquele que estava perdido. Por isso, meu Deus, quando a tua palavra falou que nós éramos aqueles que no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a concupiscência, deleites e malícia e inveja, eu me vejo como essa pessoa. Mas hoje eu ouvi uma palavra que acrescentou fé na minha vida. E é por isso que nesse momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, Jesus. E eu o recebo agora como meu Salvador. Meu Jesus, meu Salvador, meu Rei eterno, escreve o meu nome no livro da vida e me abençoa. Pai querido, olha também para esse que um dia se afastou dos teus caminhos, porque andou triste, andou fora da tua palavra. Mas eu sei, Deus, que o Senhor tem uma palavra de graça, de misericórdia, uma palavra que fala que aquele que volta a andar nos teus caminhos, o Senhor sai correndo ao abraço. Então, meu Pai, abraça o teu povo agora, abraça todos nós, meu Deus, e nos santifica e nos purifica e nos dá força para vencer todo o pecado. Por isso, meu Pai, nós oramos nesse momento, nós queremos, Deus, que o Senhor se manifeste aqui e se manifeste aonde as pessoas estiverem orando. Oh, meu Deus, enche-nos com a tua presença, com o teu Espírito.
Marca, meu Pai, a cada um de nós com essa palavra que traz a aliança eterna da graça. Porque nós cremos, Deus, que é somente através da graça e misericórdia que nós podemos ser abençoados. Sabemos que é só através de Jesus que nós somos vitoriosos. Então, meu Deus, nos abençoe nesse momento. Olha para cada vida, para cada pessoa. Olha para esse, meu Pai, que entregou a vida agora para Jesus. Olha, meu Pai, para aqueles que estão angustiados, sofrendo. Faz um milagre, meu Deus. Faz o impossível conforme a Tua palavra descreve. Porque o Senhor é o Deus soberano, é o grande El Shaddai, é o Deus que pode todas as coisas e é o Deus que prometeu que faria o impossível para que nós pudéssemos alcançar a salvação e viver a Tua glória aqui na terra. Então nos abençoe, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Fica ao nosso lado. Ah, Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, Deus. Nos abençoe agora. Abençoe, meu Pai, esse que entregou a vida para Jesus, esse, meu Pai, que passa por dificuldade, esse que tem uma enfermidade, cura, meu Deus. Traz a esperança, traz o cumprimento da Tua palavra. Pai querido, santifica-nos, ó Deus, porque nós queremos entrar no Teu reino. Nós queremos a salvação. Nós queremos viver a Tua promessa, meu Pai, e essa aliança de paz. Então enche-nos agora e sopra através do Teu Espírito. Sopra, meu Pai, no nosso coração. Enche-nos, ó Pai, com a Tua porção dobrada. Oh, andalabastebes, andalabachaias, decantaralabasúbias, andalabás. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração. Sabemos que o Senhor é fiel e que a Tua fidelidade vai nos fazer ser vitoriosos. Muito obrigado e amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor.